Você acredita que já testemunhou desperdícios em construções? Então se segura, porque o que vem a seguir vai redefinir seu conceito de fracasso arquitetônico. Prepare-se para conhecer as maiores promessas de megaprojetos que acabaram se tornando verdadeiros símbolos da imprudência humana. Alguns começaram como sonhos grandiosos e terminaram como fantasmas de concreto e aço. O que leva nações inteiras a investirem bilhões em obras condenadas desde o início. No coração da Coreia do Norte, ergue-se um gigante solitário, o Ryujeon Hotel. Essa pirâmide de 330 metros, com 105 andares, nasceu em 1987 com a promessa de ser um dos maiores hotéis do planeta. Entretanto, devorando 750 milhões de dólares e permanecendo inacabado por 16 anos, o que deveria ser um símbolo nacional virou um monumento ao fracasso, ganhando o apelido sombrio de Hotel da Perdição. Em 2008, o exterior recebeu um polimento moderno, mas internamente, seus 360 mil metros quadrados continuam vazios, e concluir essa estrutura hoje exigiria incríveis 2 bilhões de dólares, o equivalente a 5% de toda a economia norte-coreana. Já na Rússia, nos deparamos com um projeto tão grandioso quanto desastroso, o maior gerador Marques do mundo. Construído nos anos 70, ele foi projetado para gerar descargas artificiais de até 150 metros. A estrela do complexo seria uma cúpula gigante de testes, que desabou espetacularmente em 1985, sem sequer ser concluída. Restaram apenas bobinas Tesla enferrujadas, com mais de 20 andares de altura, como monumentos silenciosos de uma corrida tecnológica que perdeu o fôlego antes da linha de chegada. Desde 2014, o local mal vê uso, enterrando bilhões de rublos em sucata científica. Agora, prepare-se para algo ainda mais audacioso, o arquipélago The World, em Dubai. Uma coleção de 300 ilhas artificiais que deveria reproduzir o mapa do planeta Terra. O projeto, iniciado em 2003, utilizou 321 milhões de metros cúbicos de areia para desenhar continentes no mar. Custou 14 bilhões de dólares, mas o sonho virou miragem. A maioria das ilhas permanece vazia e, pior, relatos indicam que elas estão afundando lentamente de volta no Golfo Pérsico. O plano de resorts luxuosos, mansões milionárias e hotéis exclusivos hoje mais parece um cemitério de castelos de areia, um monumento visível do espaço para lembrar que nem todo projeto bilionário escapa das leis da natureza. Viajamos até a Turquia, onde uma visão de fantasia medieval se tornou um verdadeiro pesadelo moderno. Em Mudurnu, foi construído um conjunto de 732 vilas no estilo de castelos da Disney, cada uma vendida inicialmente por 500 mil dólares. Lançado em 2014 para atrair milionários estrangeiros, o projeto sucumbiu junto com a crise econômica turca. Hoje, essas estruturas abandonadas se espalham por 1 milhão de metros quadrados de floresta devastada, como estátuas de um sonho quebrado, com torres idênticas apontando para um céu indiferente. Afinal, os investidores abandonaram o projeto à própria sorte, e com a falta de recursos para finalizar ou demolir, aqueles castelos idênticos devem assombrar a paisagem de Mudurnu por muitas gerações. Se você curte explorar histórias assim, onde a realidade supera qualquer ficção, aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma das próximas descobertas inacreditáveis que vamos trazer. De lá, viajamos para Malásia, onde um paraíso futurista de 100 bilhões de dólares virou quase uma cidade fantasma de luxo. Forest City deveria ser um complexo vibrante espalhado por 4 ilhas artificiais, prometendo uma nova vida a 700 mil moradores. Hoje, menos de 15% do projeto foi concluído, e os poucos residentes habitam prédios vazios cercados por águas infestadas de crocodilos. As lojas fechadas, o shopping deserto e um pequeno trem circulando pelas ruas sem ninguém pintam um cenário digno de filmes pós-apocalípticos. E tem mais. Vamos para o Oriente Médio de novo, desta vez no Kuwait, onde uma obra de 750 mil metros quadrados nasceu para ser um dos maiores terminais aeroportuários do mundo. Construído a partir de 2016, o aeroporto foi projetado para receber 25 milhões de passageiros por ano, ostentando 21 portões capazes de acomodar jatos Super Jumbo a 381 teto sustentado por 90 colunas de concreto. Embora apresente certificações ambientais e painéis solares, a realidade é que o tráfego de passageiros atual não chega nem perto de justificar tamanha estrutura, transformando o megaprojeto num exemplo claro de investimento desproporcional. Agora, prepare-se para conhecer a miragem bilionária que promete transformar o deserto árabe. A Arábia Saudita está projetando uma cidade linear de 170 quilômetros de extensão, toda coberta por painéis espelhados. Batizada de The Line, essa metrópole de carbono zero teria capacidade para abrigar 9 milhões de habitantes, divididos entre 2 paredes paralelas de 500 metros de altura, permitindo cruzar de ponta a ponta em apenas 20 minutos. Parece futurista demais? Pois saiba que até 2030,
a previsão é concluir apenas 2,4 quilômetros dessa obra gigantesca. E pior, a construção sequer começou de fato. Além dos atrasos, o projeto sofre críticas severas por desalojar tribos que habitam a região há séculos e ameaçar importantes rotas migratórias de aves. Some-se a isso o enorme desafio de criar um ambiente habitável no meio de um dos desertos mais severos do planeta. Perguntas sobre a viabilidade ambiental e o real propósito dessa megacidade só aumentam a cada dia. E falando em símbolos de escolhas desastrosas, conheçam em tempo em Benidorm, Espanha. Começado em 2007 e planejado para ser entregue em 2009, este edifício residencial de 198 metros de altura levou 14 anos para ser finalizado. Com investimento de 90 milhões de euros e inúmeras falências no caminho, ele se tornou o prédio residencial mais alto da Europa, e também um lembrete monumental da bolha imobiliária que devastou o país em 2008. Mesmo com a venda de 100 apartamentos de luxo, alguns chegando a custar 2 milhões de euros, o arranha-céu, que conta com 2 piscinas e o elevador mais veloz da Espanha, ainda luta para gerar lucro, servindo como um verdadeiro memorial de um sonho que saiu do controle. Encerrando essa jornada por projetos colossais e esquecidos, chegamos ao antigo sonho soviético escondido nos Montes Cárpatos, o Mar das Montanhas. Um plano ousado iniciado em 1979 pretendia criar um reservatório de 200 milhões de metros cúbicos de água, acompanhado por uma usina de 50 megawatts. Vilarejos inteiros foram desocupados, túneis gigantescos foram cavados por 750 metros dentro das montanhas, mas a natureza não cooperou. O solo cedeu, rachando toda a estrutura antes que pudesse operar plenamente, selando o destino de mais uma obra de ambição desmedida. A gigantesca represa soviética sofreu um golpe fatal quando um deslizamento de terra danificou a estrutura, seguido por explosões durante trabalhos de exploração que abriram rachaduras irrecuperáveis em todo o projeto. Com a queda da União Soviética, o que seria o reservatório mais elevado do planeta foi simplesmente deixado para trás, transformando-se em uma paisagem de concreto quebrado e túneis abandonados. De lá, saltamos para uma das cidades mais bizarras já construídas, Naypyidaw. Em 2005, Mianmar chocou o mundo ao mudar sua capital da movimentada Yangon para uma cidade recém-criada no meio do nada, um terreno de 4.800 km² que custou incríveis 4 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, Naypyidaw é 6 vezes maior que Nova York, mas é praticamente deserta. Rodovias de 20 faixas sem tráfego, hotéis vazios e um zoológico com mais animais do que pessoas compõem um cenário quase surreal da nova capital. O mais estranho é que nem mesmo servidores públicos parecem querer morar ali, preferindo viajar os 320 quilômetros até Yangon do que se estabelecer nesse espaço vazio. Agora, imagine arranha-céus espetaculares, avenidas largas, shoppings cintilantes, mas sem uma alma viva. Esse é o cenário bizarro das cidades fantasmas da China. Locais como hordos e complexos residenciais em Guangdong abrigam prédios suficientes para acomodar toda a população da França, mas permanecem assustadoramente vazios. Por que erguer metrópoles inteiras sem moradores? Um misto de investimentos desenfreados, localizações desastrosas e uma bolha imobiliária prestes a estourar. Em vez de centros urbanos vibrantes, surgiram monumentos silenciosos ao planejamento fora de controle. Agora, imagine um projeto ferroviário tão problemático que virou piada. O Stuttgart 21, na Alemanha. Idealizado em 1994 para modernizar a estação central de Stuttgart, o plano era entregar tudo até 2019. Mas os sucessivos atrasos empurraram a previsão para 2025, isso se não houver novos imprevistos. O orçamento inicial de 2,5 bilhões de euros explodiu para 11 bilhões, árvores centenárias foram derrubadas, prédios históricos desapareceram, e protestos massivos tomaram as ruas. No final das contas, além da destruição ambiental, a Kingdom Tower, na Arábia Saudita, idealizada para ultrapassar o Burj Khalifa e alcançar incríveis 1.000 metros de altura, sua construção teve início em 2013 com orçamento de 1,5 bilhão de dólares. Parecia promissora, até que a obra parou em seu 63º andar em 2017. Envolvida em escândalos financeiros, corrupção e uma série de dificuldades técnicas, essa que seria a estrutura mais imponente do mundo hoje é apenas mais um esqueleto de concreto abandonado, testemunha de uma ambição que sonhou alto demais para se sustentar. Mesmo quando sinais de vida surgiram em 2024, a Kingdom Tower ainda parecia amaldiçoada. As obras foram retomadas, mas especialistas continuam céticos. A estrutura pode nunca alcançar os tão sonhados 1.000 metros, e pior, não há garantias de que esse colosso algum dia será terminado. Agora, viaje até o Tennessee e contemple uma pirâmide de 65 milhões de dólares que terminou como uma loja de pesca.
Construída em 1991 com 98 metros de altura, essa extravagância foi inaugurada como uma arena esportiva, mas falhas no projeto e problemas estruturais expulsaram o time de basquete após apenas 13 anos. Durante anos, os moradores locais apelidaram o prédio de Túmulo da Perdição, até que a Bass Pro Shops, uma rede de artigos de caça e pesca, resolveu dar um novo propósito a esse gigante egípcio moderno. Hoje, o que deveria ser um templo de esportes abriga um pântano coberto, uma pista de boliche. De lá, saltamos para a França e o espetacular Viaduto de Millau. Uma façanha da engenharia que se ergue 270 metros sobre o Vale do Tarn, conquistando o título de ponte mais alta do mundo quando foi concluída em 2004. Com 2.460 metros de extensão, era para ser o elo perfeito entre Paris e a Espanha. Só que há um porém: o pedágio custa salgados 15,40 euros, afastando motoristas em busca de rotas mais econômicas. Embora seja uma obra-prima de tirar o fôlego, na prática, virou mais uma atração turística do que uma solução viária. Um monumento ao engenho humano, mas também a realidade de que nem toda maravilha consegue justificar seu preço. Apresenta a proposta da rodovia submersa da Dinamarca, avaliada em 8,5 bilhões de dólares. O plano era genial: criar túneis ligando ilhas e funcionando também como recifes artificiais, minimizando o impacto ambiental. Contudo, mesmo com promessas de inovação ecológica e transporte revolucionário, desafios técnicos colossais e custos proibitivos mantiveram o projeto apenas no papel. A ironia: uma ideia desenhada para preservar a natureza acabou sendo vítima das mesmas forças econômicas e ambientais que pretendia contornar. O sonho parecia perfeito: proteger ecossistemas marinhos e inovar no transporte. Só que, paradoxalmente, a construção subaquática em larga escala ameaçava exatamente aquilo que pretendia preservar. Assim, essa ambiciosa rodovia submersa dinamarquesa acabou sendo mais uma grande ideia verde que naufragou antes de sair da prancheta. Enquanto isso, o sonho de revolucionar o transporte terrestre a 1.200 km por hora ficou preso na teoria. O Hyperloop, idealizado por Elon Musk, prometia tubos de vácuo e trens supersônicos. Bilhões foram despejados nessa visão futurista, mas a dura realidade bateu. Construir túneis desse tipo é caro além da conta, e qualquer rachadura seria fatal. A Virgin Hyperloop consumiu 400 milhões de dólares antes de fechar as portas. Nenhum país conseguiu tirar um sistema funcional do papel, e os tradicionais trens-bala continuam soberanos. Agora, viaje até a Rússia, onde uma rede de pontes ecológicas de 50 milhões de dólares pretendia salvar animais selvagens. Só que cães de rua tomaram conta dos corredores, espantando a fauna que deveria protegê-los. Em vez de salvaguardar espécies migratórias, as estruturas se tornaram passarelas para pedestres e abrigos improvisados, transformando uma nobre ideia em um custoso erro de execução. Enquanto alguns projetos falham, outros surpreendem. Como a rodovia de 3 andares da montanha Tianlong, na China. Em 2019, engenheiros moldaram uma estrada que se enrola como um dragão pela montanha, vencendo 350 metros de desnível em curvas suaves. Custando 850 milhões de dólares, o projeto evitou descidas perigosas e se tornou uma façanha admirada, mesmo que alguns ainda considerem tudo isso como um excesso desnecessário. A própria Palme Jumeirah, uma ilha artificial em forma de palmeira, sofre com erosão constante e sistemas de esgoto sobrecarregados, em meio a temperaturas escaldantes de 50 graus Celsius. Seguindo para Bangkok, encontramos a fantasmagórica Saturning Unique Tower. Sonhada como um condomínio de luxo, essa construção de 49 andares ficou 80% pronta antes de ser abandonada, fruto da crise asiática de 1997, somada a problemas jurídicos e crenças locais em maldições. Hoje, o prédio de 300 milhões de dólares é um playground para exploradores urbanos e palco de histórias sobrenaturais, especialmente no temido 43º andar. E para fechar esta sequência, Sochi, sede das Olimpíadas de Inverno mais caras da história, que custaram impressionantes 50 bilhões de dólares. Após o brilho dos Jogos de 2014, estádios, arenas e pistas de competição jazem em estado de abandono, lembrando que nem todo investimento grandioso consegue garantir um futuro promissor. E aí, qual desses projetos você achou o mais inacreditável? Me conta aqui nos comentários, vou adorar saber a sua opinião. E se você curte descobrir histórias surpreendentes como essas, não sai daqui, já clica para assistir o próximo vídeo que tá ainda mais incrível. Te vejo lá!